Aumento de salário dos aposentados. O governo mudou de ideia. E essas alterações que vão acontecer agora, devido a essas declarações, muitas pessoas vão ser impactadas e você já viu que eu estou aqui. Não é uma notícia tão boa quanto eu gostaria de dar, mas é o que vai acontecer agora. E o salário mínimo, qual é essa declaração, qual é essa mudança de ideia que o governo acabou tomando nos últimos dias? Para vocês acompanhar, vou colocar essa notícia na tela e me acompanhem aqui. Nessa matéria, nesta apresentação, o Haddad afirma que o salário mínimo será pago normalmente. Ele diz assim: o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nessa sexta-feira, quando era no dia 6, que o salário mínimo será pago normalmente, mas ao ser questionado sobre quando o governo editará uma medida provisória para reajustar o valor para 1.320, ele não detalhou quando a medida provisória vai ser publicada. O que acontece então? Como após uma reunião ministerial no Palácio do Planalto, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, declarou que caberá ao ministro do Trabalho, Luiz Marinho, explicar se faltam ou não recursos para garantir o mínimo de R$ 1.320 nesse ano. Foi uma promessa de campanha do Luiz Inácio Lula da Silva, que deve se pronunciar na segunda-feira, no dia 9. Passou o dia 9, deu todo aquele problema em Brasília, você que está acompanhando as notícias aí, os atos terroristas cometidos em Brasília, o que aconteceu? Não teve nenhum pronunciamento, não teve ninguém falando sobre o salário mínimo, e ele diz assim: há um impacto evidente no tocante ao salário mínimo com o represamento que foi feito nas aposentadorias no governo passado. No segundo semestre, com a eleição, foi liberado um montante grande. O represamento era uma estratégia financeira de conter pagamentos. Se fosse uma dificuldade administrativa, não teria como liberar um volume gigantesco, como ocorreu na eleição. Não era dificuldade de fluxo administrativo, mas estratégia de contenção de despesas. Então isso aqui foi uma acusação em cima do governo Bolsonaro, que fez aquela aceleração no pagamento de benefícios no final de ano, o que gerou aí um gasto na Previdência Social. Mas era um gasto previsto por todas as pessoas. Então, o que acontece? Mesmo com essa liberação extraordinária de recursos que foi liberada nessa proposta de emenda à Constituição, como já mostramos aqui, há um temor de que a equipe econômica precise retirar parte do dinheiro distribuído aos ministérios para bancar o aumento real do salário mínimo prometido por Lula na campanha. A área técnica do Ministério da Fazenda alerta que os recursos adicionais na LOA, na Lei Orçamentária Anual, vão custar aos cofres da Previdência Social 6,8 bilhões. Podem ser insuficientes para garantir um salário de R$ 1.320. Você já entendeu? Por isso que o governo ainda não editou uma nova medida provisória passando para o valor de R$ 1.320 e enquanto isso não acontece, segue valendo os R$ 1.302 editado pelo Bolsonaro na medida 1.143 que foi feita em dezembro. Então, o Costa afirmou que a reunião de ontem na Casa Civil com o Marinho e os ministros do Planejamento, Fernando Haddad e a Simone Tebet, que estão tratando sobre esse assunto e vão definir agora nos próximos dias se vão editar uma medida provisória para os 1.320, se vai ter dinheiro suficiente para isso ou se vai ficar os 1.302. Coloca a sua opinião aqui, o que você acha desse salário mínimo de 1.302? Que está sendo muita promessa, que estão prometendo muita coisa e não cumprem. Coloca a sua opinião, quero ver todo mundo comentando aqui, eu vou ver os seus comentários aqui.